Das eleições de 2020. Essa alteração do calendário eleitoral foi aprovada na semana passada. E para a gente esclarecer todas as dúvidas, a gente conversa agora com o desembargador Marcos Alaô Diniz Grangeia, presidente do Tribunal Regional Eleitoral aqui de Rondônia. Bom dia, seja muito bem-vindo, desembargador. Bom dia, Juraci, a você e a seus telespectadores. Certo. Desembargador, nós já temos datas confirmadas para o primeiro e para o segundo turno das eleições desse ano? Perfeitamente, Juraci. O Congresso Brasileiro, por uma emenda constitucional, a de número 107, definiu que o primeiro turno vai ocorrer no dia 15 de novembro. E o segundo turno, aonde for necessário, ocorrerá no dia 29 de novembro. As eleições foram adiadas, portanto, em 42 dias. Agora, os municípios mais afetados pela Covid-19 também seguem esse calendário ou tem alguma especificidade, alguma agenda pode ser alterada dependendo da gravidade de que vai se encontrar os municípios? Então, como o Brasil é um país de dimensões continentais, nós poderemos ter situações onde municípios estejam com a curva em ascendência ou com uma segunda onda, e neste caso, então, o Congresso Brasileiro, por solicitação do TSE e dos TRS, ouvirão as autoridades sanitárias do Estado, do município e da União, e poderá existir uma nova data da eleição. Entretanto, ela não passa do ano de 2020. Ela deverá ocorrer até o dia 27 de dezembro deste ano. Agora, em relação aos prazos, agora falando para os partidos políticos e os candidatos, o que muda nessa nova reestruturação das eleições do ano, desembargador? A regra é a seguinte: tudo que vencia, vence 42 dias depois. A única exceção foi para as pessoas, os candidatos que atuam no meio de comunicação e imprensa. Ou seja, havia uma data pré-estabelecida, que era 30 de junho, e esta data foi prorrogada para o dia 11 de agosto para que estas pessoas se desincompatibilizem. A regra é que 3 meses antes da realização da eleição, aqueles que serão candidatos deverão estar desincompatibilizados, se funcionários públicos, se militares, enfim, todos aqueles que a lei definiam como necessária a desincompatibilização devem fazer 3 meses antes. Ou seja, aumentou 42 dias para frente, 3 meses antes do dia 15 de novembro. Perfeito. Nós temos uma matéria completa sobre esse assunto, só lembrando aqui, desembargador, hoje, seguindo o nosso jornalismo no SIC News, eu peço licença para a gente se despedir aqui de Vilhena, que segue com a programação local. Voltando ao nosso assunto aqui, desembargador, sobre as convenções partidárias, quais modificações foram aprovadas também? Foi pensado nesse aspecto? Foi autorizado que os partidos façam convenções por videoconferência, o que facilita muito a vida dos partidos e preserva a saúde dos eleitores e daqueles que militam nos partidos, e isso é uma novidade da tecnologia. Assim como nós hoje estamos falando aqui em isolamento, né, os partidos poderão fazer suas convenções com videoconferência. Perfeito. Explica para a gente um pouquinho sobre o registro dos candidatos. O que muda também, né, por conta de todas essas adaptações? O que a gente tem de novidade quanto ao registro dos candidatos? É somente quanto ao prazo. O resto, tudo continua igual. Né? Havia um prazo definido anteriormente, esse prazo agora foi postergado, como eu disse, em 42 dias. Certo. Agora, as propagandas eleitorais, assim, pensando no conteúdo, material
que vai ser exibido? É claro que a gente já tem uma ideia, né? Eu acho que a saúde vai ser um pilar importantíssimo, a educação também. Agora, o que muda na propaganda eleitoral, no sentido de que os candidatos, os partidos vão precisar se adequar? Existe alguma alteração também? A propaganda eleitoral que me parece ser adequada para este movimento é aquela que evita o fake news, né? Aqui vale a máxima: eu não quero para você o que você não deseja para mim. Se eu, candidato, não quero ser vítima de fake news, eu também não posso fazer fake news em relação aos meus adversários políticos. O maior desafio desta eleição, que vai se processar muito nas redes sociais e nas mídias, é exatamente evitar o fake news. Bem importante isso, né? Sobre a prestação de contas, os prazos também vão sofrer essa média de 40 dias? Entra na mesma regra? Entra na mesma regra, né? A prestação de contas, ela tem até o dia 15 de novembro para ser realizada junto aos juízes competentes para recebê-las. Falando agora sobre os eleitores, né? A gente sabe que tem muita gente em casa que não foi votar nas últimas eleições. Fala um pouquinho sobre o que esses prazos, né, vão ser modificados também, considerando os eleitores que precisam se regularizar para fazer o voto esse ano? Não, todos os prazos que já foram vencidos já estão consumados e não se abre mais. Por exemplo, alteração cadastral de eleitor venceu no dia 6 de maio, não se abre mais. A gente precisa ter um cadastro seguro de quem pode votar. Aqueles que não regularizaram a sua situação até o dia 6 de maio não poderão fazê-lo. A única diferença que não atinge Rondônia é a questão da biometria. Nos estados onde a biometria ia se operar até 2019 e 2020, a obrigatoriedade dessa regularização biométrica, os eleitores foram dispensados desse cadastro biométrico, que não atinge Rondônia porque nós já tínhamos essa biometria realizada. Certo, então a biometria vai ser usada normalmente nas eleições de 2020. Esta é outra questão que o Superior Tribunal Eleitoral está analisando. Como todos sabem, nós temos dois problemas com a biometria. O primeiro é uma questão de toque no leitor biométrico e na própria urna, porque isso será usado por muitas pessoas e passa a ser um ponto de possível contágio. Então, nós estamos aguardando o TSE verificar, junto aos fabricantes dos equipamentos, se porventura pode se tocar nesse equipamento de leitor biométrico com o dedo depois de passar álcool gel, se pode limpar ou não, né? Mas isso tudo vai depender de regulamentação do TSE. Tudo que o TSE está fazendo no sentido de preservar duas coisas: o direito de voto e, antes do direito de voto, a saúde do eleitor. Queria te agradecer pela disponibilidade, né, de trazer todas essas atualizações de uma maneira muito clara e queria confirmar que, assim que o TSE tiver essas informações quanto à biometria, isso é bem importante, já que Rondônia foi um dos primeiros estados, né, com essa tecnologia. Por favor, volte até aqui para a gente conversar um pouquinho mais e trazer mais informações assim que estiverem atualizadas. A gente agradece. Muito obrigado. Certamente eu é que agradeço e daqui até 15 de novembro o TRE conta mais uma vez, com certeza, com a parceria dos amigos da imprensa, porque a imprensa é absolutamente necessária, em especial nesses tempos de pandemia. Muito obrigado, Juracy. Muito obrigado, Luana. Obrigado. A gente que agradece. Bom, então você viram as atualizações sobre as eleições 2020 com datas confirmadas para esse ano, viu, Luana?